Olá, vamos resolver agora o exercício 3 da revisão da aula do professor Roger referente a produtos notáveis. Bom, o que ele quer aqui? Ele quer que fatore, ou seja, isso aqui está na forma desenvolvida e ele quer que volte à forma fatorada. Essa parte em vermelho aqui, como vocês sabem, isso daqui é a resposta, ou seja, o gabarito, e o professor deu isso no próprio material dele, tá? Então, é para vocês acompanharem o resultado. Como é que nós vamos fazer aqui? Isso daqui existe uma forma bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar termos em comum. Se eu dividir isso aqui ao meio, vamos reescrever AX mais BX mais AY mais PY. Se eu dividir isto aqui ao meio, eu posso encontrar um elemento em comum para cada lado. Ó. Eu tenho o X em comum e do lado de lá eu tenho o Y em comum. Então, o que nós vamos fazer como primeiro passo? Como primeiro passo, a gente vai pegar e vai pôr o X em evidência. E a gente vai separar o resto, ou seja, A mais B. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai pegar e pôr o Y em evidência e vamos colocar o resto do jeito que estava, A mais B. Isso é muito interessante. Por quê? Porque agora eu achei mais duas coisas em comum aos lados. Isto é comum aqui e isto é comum aqui. Então, vamos colocar esse A mais B também em evidência. Ou seja, eu vou botar o A mais B em evidência e vou fazer a distributiva dele para X mais Y. Eu simplesmente botei o AB e este AB em evidência. Não fiz nada além disso. E desta forma eu consegui separar esta forma desenvolvida aqui numa forma fatorada, ou seja, um fator, um produto que corresponde a uma forma mais reduzida do exercício e, como vocês podem ver, bate com a resposta do professor, tá certo? Não tem nada de muito difícil, tudo que você tem que fazer é encontrar termos em comum e colocá-lo à frente. Coloca à frente, ou seja, coloca em evidência. Acha o termo em comum e coloca na frente, fazendo a evidência. E depois você olha de novo. E aí, você achando outro elemento em comum, você coloca ele novamente à frente, em evidência, e agrupa o que sobrar, tá bom? Também algo razoavelmente simples. Esse aqui é exatamente o exercício anterior, só que com a particularidade dos sinais. Vamos prestar atenção nos sinais. AX menos BX menos AY mais BY. Então, vamos começar por onde? Procurando coisas em comum. Esse é comum. O X é comum. Vamos dividir aqui, ó, para ficar mais fácil. Deste lado esquerdo da expressão, nós temos o X em comum. E deste lado direito, nós temos quem em comum? Temos o Y em comum. Então, vamos colocar o X em evidência. Vamos levá-lo para frente de tudo isso aqui. Então, eu terei X vezes. E aí, eu repito o que sobrou. A menos B. Então, se eu dividir isto aqui e continuar fazendo a mesma coisa do outro lado, eu vou passar o Y em evidência e vou passar o Y daqui também em evidência. Então, eu vou ter Y vezes... E agora, como é que eu vou acertar isso? Eu teria que ter como resposta
algo semelhante a isto aqui, para que eu pudesse pôr em evidência de novo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar A menos B para que sobre. Mas y vezes A não vai dar menos AY. Então, o que a gente faz? Vamos inverter o sinal do y aqui. Menos y vezes A vai dar menos y. Deu certo. Menos y vezes B, menos com menos dá mais. E, portanto, também deu certo. Então, esta aqui é a pegadinha dessa parte de acertar os sinais, tá certo? Agora, a gente olha de novo a expressão e a gente chega à conclusão de que isto é comum dos dois lados. Então, vamos colocar isso também em evidência. Vamos lá, vamos pôr isto na frente e vamos pôr isto aqui na frente. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter A menos B vezes, e agora a gente repete o que sobrou, x menos y. E assim está resolvido. Olha lá, basta comparar esta resposta com a resposta dada pelo professor Roger. Tá certo? Continuando. Então vamos lá. Esse daqui é tão simples quanto os demais e não tem muito o que fazer, a não ser que você relembre como é que eu vou dizer, a propriedade, né? Ou seja, você relembre como é que funcionam os quadrados perfeitos. Então, os produtos notáveis, aliás. Então, se você lembrar que A menos B vezes A mais B vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, você consegue, desta maneira, fatorar, né, essa subtração aí. Se eu fosse tentar, né, eu teria x, tentar separar por partes e colocar algo em evidência, iria ficar muito difícil, porque eu ia ter x vezes x menos y vezes y. Dá para fazer? Até dá. Isso já está em evidência e aqui nós teríamos este outro em evidência. Então, eu colocaria este x daqui com este y daqui e sobraria este x daqui mais este y daqui. Não é muito fácil de ver, é mais fácil lembrar a propriedade e dessa forma resolver, tá? Esse é mais um exercício que deixa claro a necessidade de ter sempre em mente as propriedades dos produtos notáveis, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver esse outro. Esse outro aqui dá para fazer a parte de evidência, separar, né, x ao cubo menos x y ao quadrado. O que nós temos aqui em comum? Nós temos x aqui e x aqui. Então vamos colocar o x em evidência e vamos escrever o resto. X, como eu tirei um x daqui, ficou x ao quadrado, menos, e tirei o x daqui, fica só y ao quadrado, tá? É este primeiro ponto que é esta primeira passagem que o professor destacou aqui. E aí, o que acontece? Olha só que interessante. O que é que isto lembra? Isto lembra o quê? Lembra a propriedade de produto da soma pela diferença, né? Então, a gente ainda pode fatorar isto aqui mais uma vez. Então, vamos refatorar. Vamos lá, vamos manter o x e vamos dividir isso aqui. Nós sabemos que é um produto pela soma. E chegamos na resposta, né? Dava para fazer da mesma forma que foi feito aqui em cima? Dava, mas é mais difícil de enxergar, tá? Então, mais uma vez, saliento a importância de lembrar os produtos notáveis. Aqui, vamos lá. Olha só que interessante. Aqui a gente pode dividir em duas partes.
Vamos lá, vamos escrever x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 20. Bom, eu tenho aqui umas coisas muito interessantes. Eu poderia, por exemplo, separar esse x, esse x e esse x, mas não vai ficar muito legal. Vamos apagar esse último aqui e vamos dividir aqui. Depois a gente tenta separando tudo para vocês verem o que acontece, tá bom? Então, aqui, neste primeiro, eu vou passar o x em evidência, eu posso passar x ao quadrado, tá vendo? E aí vai me sobrar x menos 4. Aí, deste lado de cá, eu só tenho um x. O que é que eu posso separar em evidência? Veja que 5 é múltiplo de 20, então eu posso colocar 5 em evidência. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x menos 4. Isso é importante por quê? Porque eu acabei tendo outra parcela aqui, ó, que é igual, e, portanto, eu posso levar isso em evidência. Tá bom? E aí, então, se eu tenho isso em evidência, eu vou escrever x menos 4 e vai me sobrar x ao quadrado mais 5, que é a resposta do professor, tá? Se eu pegar e tentar voltar o exercício e tentar colocar o x inteiro em evidência, vai dar o seguinte. Vamos lá, eu colocaria só o x em evidência e eu teria x ao quadrado menos 4x mais 5 menos 20. Daqui eu já não consigo mais isolar nada, tá vendo? Esse é o problema de tentar isolar 3 termos de uma vez só. Às vezes vai ser possível, às vezes não vai ser possível. Neste caso aqui, não dá muito certo, tá bom? No caso aqui em cima, se a gente voltar ao exercício, ainda existe uma outra forma também de separar. Como eu posso rearranjar os termos sem problema, se eu puser x ao cubo mais 5x e colocar para cá menos 4x ao quadrado menos 20, eu ainda consigo separar. Por quê? Porque 4 também é múltiplo de 20. E aqui eu continuaria tendo x e x, né? Juntei, né? Juntei os termos de forma que eu pudesse separar alguma coisa. Então, x ao quadrado mais 5, e aqui eu teria menos 4, x ao quadrado mais 5. Tá vendo? E aí eu consigo pôr isto em evidência, x ao quadrado mais 5, e do lado de cá, x menos 4. Então, qual que é o objetivo? Tá vendo que a resposta é x ao quadrado mais 5, olha lá, x ao quadrado mais 5 e x menos 4. A resposta a esse tipo de exercício é sempre rearranjar a expressão de forma que juntem-se termos que tenham algo em comum e eu vá separando em partes menores, né? Eu fiz aqui um rearranjo e cheguei exatamente na mesma resposta, tá bom? É assim que funciona.